O transformacionalismo, que é um curso que eu ministro desde 1980, que agora virou um treinamento pela internet, é, até onde eu sei, o mais completo treinamento sobre prosperidade financeira na língua portuguesa. Apesar de não se dedicar apenas à prosperidade, pois abrange outras 5 áreas úteis à vida das pessoas. O transformacionalismo está com uma turma em andamento, mas eu pretendo que haja uma nova turma com inscrições abertas mais para o final do ano. Quando eu tiver a data certa, eu vou avisar todos vocês através das mídias, vou comunicar e você terá condições de aprofundar-se no assunto que eu vou abordar hoje, nesse curso que eu chamo de transformacionalismo. O assunto da prosperidade financeira é tratado extensamente no treinamento do transformacionalismo. E é tratado de maneira prática, útil e objetiva, e não numa abordagem mística, como ocorre no filme O Segredo. Mas devido ao fato de eu ter entrado em contato com os participantes do filme e trocado ideias com eles depois que o filme foi lançado no Brasil, eu troquei ideias por e-mails, por várias formas de contato pela internet, e o pessoal que soube disso começou a me mandar grande quantidade de correspondência e e-mails. Elas queriam saber mais a respeito do livro que motivou a Rhonda Byrne a realizar o filme. É por causa disso que eu estou começando a publicar uma pequena série de vídeos curtos, com a intenção de ajudar aqueles que estão passando por problemas financeiros, estão desempregados, têm dificuldades financeiras. Mas primeiro, vamos corrigir o nome da lei natural que pode trazer para você a prosperidade, as riquezas e a realização para a sua vida. O nome correto não é lei da atração. O nome correto é a lei da manifestação, pois você não vai atrair a prosperidade. Ela será criada por você. A história toda a respeito da lei da manifestação começa assim. Wallace Wattles era um autor do New Thought, aquilo que é chamado de Novo Pensamento nos Estados Unidos. Essa escola, no Brasil, é representada pela Igreja da Ciência Divina do Dr. Joseph Murphy. A obra mais importante desse autor foi um livro chamado A Ciência de Ficar Rico, que foi publicado em 1910, um ano antes da morte do autor. Pelas leis internacionais de direitos autorais vigentes em muitos países, inclusive no Brasil, os direitos autorais passam a ser de domínio público 70 anos após a morte do autor. Portanto, esse livro é de domínio público desde 1972, quando o Dr. Harold Hobbes trouxe a Igreja da Ciência Divina para o Brasil em 2004. Ele queria publicar essa obra para ajudar o nosso povo, que desde sempre, não é de vez em quando, desde sempre passa por muitas dificuldades de ordem financeira. O Dr. Hobbes sabia que o Wattles era considerado um autor obscuro, mas como ele nunca imaginou que esse livro pudesse vir a ser publicado em português, o Dr. Hobbes queria proporcionar essa oportunidade de que os brasileiros viessem de conhecer a obra do Wattles. Ele achava que, mesmo estando desatualizado, o livro continha percepções sobre a vida financeira que poderiam ser úteis ao nosso povo e que tinha que ser divulgado aqui de alguma forma. Ele queria publicar esse livro aqui, porque senão os brasileiros perderiam a oportunidade de ter acesso a essas informações. O problema é que é um livro de mais de 100 anos. Ele estava desatualizado. Então, o Dr. Hobbes decidiu melhorar o conteúdo do livro do Wattles. Ele aproveitou o conteúdo desse livro e atualizou para que ficasse mais de acordo com o mundo moderno. Existem alguns sites que acreditam que o Wattles tenha sido discípulo do Dr. Joseph Murphy, mas isso não é verdade, porque há uma diferença de idade entre os dois. Embora ele fosse seguidor de outros autores do New Thought, que é chamado Novo Pensamento lá na América, que é a escola que fundamenta os ensinamentos da Igreja da Ciência Divina do Dr. Joseph Murphy, o Murphy nasceu em 1898 e o Wattles morreu em 1911. Nessa época, o Dr. Murphy ainda tinha 13 anos de idade.
E ele só iniciou os estudos do novo pensamento quando foi para os Estados Unidos em 1922, 11 anos depois da morte do Wattles. O próprio Dr. Hobbes sabia que o Wattles nunca foi muito bem sucedido em sua vida financeira. Nem conseguiu ter dinheiro ou fazer fortuna, tendo morrido um ano após ter publicado esse livro, na mais absoluta pobreza. E se incomodava o Dr. Hobbes, porque ele queria passar ao nosso povo conhecimentos sobre riqueza que ajudassem as pessoas a sobreviver em tempos de crise. Teriam que ser conhecimentos que fossem funcionais e úteis. E ele não achava o livro do Wattles muito prático, achava-o muito teórico, mas queria incluir parte de seus ensinamentos no livro que ele estava preparando, por achar que esses ensinamentos do Wattles poderiam ser úteis. Devido aos acréscimos que foram colocados no livro que ele escreveu, para efeito de atualização, o livro não podia mais ser publicado com o mesmo nome do livro do Wattles. Então recebeu o nome de Atalho Simples para a Riqueza. E foi enriquecido não só com muito do conteúdo da obra do Wattles, como também com outras referências vindas de outros autores. Com esse intuito, além de adaptar parte do livro do Wattles, ele recorreu a outras obras sobre dinheiro, cujos direitos autorais também eram de domínio público, pois também haviam sido publicadas há mais de 100 anos, como, por exemplo, a obra Psicologia do Dinheiro, de um autor português chamado Mário Gonçalves Viana. É a partir dessa obra que o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, tirou os conceitos sobre os 4 quadrantes que ele apresenta na obra dele. Por favor, não confunda esse Mário Gonçalves Viana com o Mário Viana com 2 N's, que é um homônimo nascido aqui no Brasil. Mesmo assim, o Dr. Hobbes não estava satisfeito. Ele desejava incluir nessa obra que ele estava preparando alguns casos brasileiros. E não só casos, queria também que contivesse conhecimentos que ajudassem realmente os brasileiros na prática. Foi então que, compadecido com os ideais dele, eu cedi a ele textos de meu curso A Regra de Ouro, de onde ele tirou os causos brasileiros que ele cita no Atalho Simples para a Riqueza, que é a obra que ele preparou na ocasião. Ele também obteve material do livro É Fácil Enriquecer, publicado pela Cultrix há mais de meio século, e de alguns outros livros de que não me lembro mais os nomes. Ou seja, O Atalho Simples para a Riqueza, de autoria do Dr. Hobbes, é um livro muito mais completo e contém muito mais assunto do que o livro do Wattles. O Atalho Simples para a Riqueza nunca foi objeto de lucro, nunca foi comercializado. A Igreja da Ciência Divina sempre o distribuiu gratuitamente a quem quisesse ler o livro, mesmo que não pertencesse à igreja. Tá? Mesmo sem pertencer à igreja, o livro foi distribuído grátis porque a intenção era ajudar o nosso povo. Quando o Dr. Harold Hobbes, o autor do Atalho Simples para a Riqueza, morreu, esse livro dele já era distribuído gratuitamente pela Igreja da Ciência Divina já fazia algum tempo. O Dr. Hobbes foi muito caridoso em escrever essa obra. Ele o fez em grande espírito de amor ao próximo, pois se compadecia do nosso povo e das agruras financeiras por que ele passava, coisa que nunca mudou. Né? Eu estou aqui nesse planeta há 66 anos e a situação financeira do brasileiro nunca fica ideal, né? Porque nós não temos um critério político de educação financeira para com o nosso povo. A ideia inicial do Dr. Hobbes era fundamentar o atalho simples para a riqueza totalmente no The Science of Getting Rich do Wattles. Não porque ele achasse que a obra do Wattles era muito boa, e sim porque o Wattles era um dos autores do Novo Pensamento, que era a escola por trás da Igreja de Ciência Divina que o Dr. Harold Hobbes trouxe para o Brasil. Qual não foi minha surpresa quando o livro do Wattles veio a ser publicado no Brasil, anos depois, devido ao filme O Segredo. O Atalho Simples para a Riqueza foi escrito pelo Dr. Hobbes e distribuído gratuitamente pela Igreja da Ciência Divina a partir de julho de 2004. O filme da Rhonda Byrne
só foi realizado na Austrália em 2006, portanto, 2 anos após a publicação do livro do Dr. Harold Hobbes. Mas nesse filme, a produtora afirmava que ela encontrou a lei da atração num livro que ela tinha lido, que era exatamente o livro do Wattles. E foi por causa disso que o livro do Wattles foi publicado no Brasil em 2007, pela editora Bestseller, na tradução de Aulide Soares Rodrigues. Ou seja, 3 anos depois da publicação do Atalho Simples para a Riqueza. E 1 ano depois do lançamento do filme O Segredo aqui no Brasil. Mas tanto o Atalho Simples para a Riqueza do Dr. Hobbes, quanto A Ciência de Ficar Rico do Wattles, não conseguiram ajudar muito o nosso povo. E por quê? Porque haviam neles expressões que não eram compreendidas pelo grande público. Não sei se por erro de tradução, como é que foi, mas haviam coisas lá difíceis de entender. Bom, eu diria que não foram completamente compreendidas. Até foram compreendidas, mas não tanto como deveria ser. O que fez com que a Igreja da Ciência Divina recebesse uma avalanche de e-mails e cartas perguntando a respeito desses termos e como utilizá-los na prática. E é com o objetivo de esclarecer isso que eu estou publicando este pequeno vídeo e uma série de outros vídeos a respeito do assunto. As principais dúvidas que as pessoas têm para compreender os termos utilizados pelo Wattles são: o que é a substância original, que ele também chamava de substância informe ou substância pensante. Também eles têm dúvidas em descobrir o que o Wattles quis dizer com o que é pensar do modo certo. Outra expressão que ele usava, difícil de entender para o grande público, é o que é agir do modo certo. Ele fala a obra inteira para você fazer isso, mas não explica exatamente o que é. Bom, eu vou me dedicar neste e nos próximos vídeos a explicar a você cada um desses termos e como utilizá-los através da sua vida prática, aplicando na sua própria vida. Vou compartilhar este conhecimento que eu tenho, trocando ideias com o Dr. Hobbes quando ele vivia, vou compartilhar com você. A primeira coisa a considerar é a tal da substância original mencionado pelo Wattles. Até 100 anos atrás, se supunha que o espaço entre os planetas era preenchido pelo éter, e que essa seria a substância original. Hoje se sabe que o éter não existe. Einstein liquidou o assunto em 1905, com a sua teoria da relatividade restrita. Então, o que vem a ser a substância original? Eu vou citar alguns trechos da obra do Wattles, em que ele menciona esses termos, para que você possa fazer uma boa ideia a respeito. Na página 25 da edição brasileira do livro do Wattles, ele escreveu o seguinte: o pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma impresso nessa substância produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Como você vê nesse trecho que eu acabei de ler e que foi escrito pelo Wattles, o autor se refere a essa substância com 3 nomes diferentes. Ele a chama de substância original, também a chama de substância informe e também a chama de substância pensante. A substância pensante é a sua mente. Ela é considerada informe porque a mente não pode ser encontrada, não tem forma e não pode ser definida. Se você fizer a autópsia de alguém, supõe-se que a mente esteja localizada no cérebro, mas ela é uma coisa intangível, não tem forma definida. Talvez por isso alguns autores afirmam que o universo é apenas um pensamento na mente de Deus. Na página 51 do livro do Wattles, ele diz: é preciso ter a ideia antes de transmiti-la. E muitas pessoas não conseguem imprimir suas ideias na substância pensante. E na página seguinte ele diz: essa imagem mental clara que você tem das coisas que você quer realizar deve estar sempre em sua mente. Quanto mais forte for o desejo, mais fácil será manter a mente concentrada na imagem daquilo que você deseja.
Como Otto era um praticante da ciência do pensamento, o New Thought americano, que deu origem à Igreja da Ciência Divina, é possível que essa substância informe a que ele se referia seja a mente subconsciente, tão falada naquele livro, O Poder do Pensamento Positivo e O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Cheguei a essa conclusão porque na página 54 o Otto diz o seguinte: imprimir esse desejo total na substância informe, que tem o poder e a vontade para lhe dar o que você deseja. E na página 74 ele diz algo parecido. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Por isso que algumas pessoas erroneamente pensam que ele estava se referindo ao éter. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada pela pessoa. O homem pode formar coisas em seu pensamento. E ao imprimir seu pensamento à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa naquilo em que ele pensou. Bom, eu espero que você tenha aprendido que essa substância de que ele se refere, o ótus, é a mente subconsciente, como afirma o New Thought. A escola a que o Otto pertencia e que é chamada de Novo Pensamento nos dias de hoje. Tanto ele quanto o Dr. Joseph Murphy pertenceram à escola do Novo Pensamento. E essa escola deu origem à Igreja da Ciência Divina. E a ciência divina afirma que há uma força dentro de nós que o Joseph Murphy chamava do subconsciente. No próximo vídeo, eu vou lhe ensinar como utilizar sua mente para conseguir criar coisas, aprendendo a pensar do modo certo. E eu vou dar para você, aqui embaixo deve estar escrito, em algum lugar, um link para que você baixe gratuitamente o atalho simples para a riqueza que a Igreja da Ciência Divina oferece a você, gratuitamente. Mesmo que você não pertença a essa igreja, você terá acesso a este livro e a um outro que são dados gratuitamente a você na forma de e-book. Ok? Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua presença aqui. E eu pretendo que nos próximos dias eu continue com esse assunto, conto com a sua visita, e mais do que isso, minha tentativa nesses vídeos edificantes, além de divulgar o transformacionalismo, claro, tem por finalidade transformar este pequenino planeta num mundo melhor. E não vou conseguir isso sem a sua ajuda. Eu preciso de você. Eu preciso que você compartilhe o link deste vídeo para que as pessoas possam vir assistir e nós consigamos transformar este pequenino planeta num mundo melhor. Amanhã terei outra mensagem para você, se eu estiver com tempo e com saúde. Ok? Foi bom ter estado contigo. Obrigado pelo compartilhamento que você fez e nos vemos amanhã. Tchau. Tudo de bom. Tenha um dia lindo pela sua frente.